Pai, nós te louvamos. Teu nome é exaltado acima de todos os outros nomes. Nós te damos glórias, te rendemos glórias, porque o Senhor nos resgatou, nos redimiu e nos trouxe para perto de Ti. Obrigado, Senhor Deus, pela bendita salvação que nos foi concedida. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que temos de poder cultuar ao Senhor, entoar louvores ao Teu nome, mesmo diante das nossas imperfeições. Por isso nós confessamos, Senhor Deus, que somos pecadores, por vezes somos orgulhosos, desobedientes, mas Te damos graça porque o Senhor nos orienta, nos corrige através da Tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor Deus, rendidos a Ti, para dizer que só Tu és bom, que só Tu és o nosso Deus, que nós Te amamos e queremos Te honrar, Senhor Deus, com a nossa vida. Te peço que o Senhor abra nossos olhos, nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz, aprender da Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar por um instante. Queria, antes de tudo, dar boas-vindas a você que está nos visitando nessa noite. Se você está aqui na Igreja do Redentor, especialmente pela primeira vez, queria expressar a nossa gratidão, a nossa alegria, nosso contentamento com a sua visita nessa noite, dizer que para você tem um presente no final desse culto. Então, antes de ir embora, não vá sem passar ali no balcão de conexão, preencher uma pequena ficha e receber um presente da Igreja do Redentor, que é uma forma que a gente tem de poder demonstrar o nosso contentamento e a nossa alegria de ter você conosco nessa noite. A gente está dando prosseguimento a uma série de mensagens que a gente começou no mês passado, uma série de mensagens no livro de Marcos, e nós vamos percorrer os 8 primeiros capítulos do livro de Marcos, que fala a respeito da identidade de Cristo, a identidade do Rei. E tem sido maravilhoso poder navegar por esse texto sagrado e ver o início do ministério do nosso Rei Jesus Cristo. E dando continuidade a nossa série, hoje nós vamos meditar nos acontecimentos subsequentes ao momento em que Jesus expulsa o demônio da vida de uma pessoa dentro da sinagoga, como nós vimos na semana passada, através da pregação do pastor Davi. E é interessante porque era o sábado, o dia do Senhor, no contexto judaico. Jesus estava pela manhã na sinagoga, onde ele pregou, onde ele ministrou libertação, mas as suas atividades não se encerraram ali naquele momento de celebração, naquele episódio que a gente ouviu e leu na semana passada. O que Jesus faz durante todo esse dia de sábado é uma demonstração daquilo que ele vai continuar fazendo ao longo de todo o seu ministério aqui na terra. E o que ele faz nesse dia fala muito mais do que simplesmente aquilo que Jesus pode fazer. Mas tudo aquilo que Jesus opera nesse dia fala a respeito de quem ele é. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 29, nós leremos até o versículo 34. E o tema da mensagem desse domingo é o Rei que cura. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus? Evangelho de Marcos, a partir do versículo 29 do capítulo 1, a palavra de Deus diz assim: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus.
Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Essa é a palavra de Deus para nós, você pode se assentar. O que nós vemos aqui é uma sequência de fatos, logo após aquela manhã que Jesus estava na sinagoga. Acabou ali aquele momento de celebração, aquele momento de culto. Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus libertou, e ele vai para a casa de um de seus discípulos, de Pedro. E ali ele se depara com a sogra de Pedro enferma. A enfermidade daquela mulher era uma febre que estava lhe deixando acamada. A palavra que o evangelista Marcos usa para a febre aponta para uma febre alta, como se aquela mulher estivesse com uma febre muito forte, ardendo em febre. E o mesmo texto diz que ela estava de cama, estava prostrada por conta dessa febre forte que ela sentia. E o que a gente vê é que logo após aquela manhã que Jesus já havia ensinado, Jesus já havia libertado, Jesus já esteve ali na sinagoga, nas suas atividades, ele continua servindo a pessoas. Ele continua ministrando a vida de pessoas, até mesmo fora ali do ambiente religioso que ele se encontrava antes. E a gente vê uma verdade a respeito de Cristo que se reflete a nós também, que somos filhos de Deus. Que a comunhão com o Pai, ela automaticamente nos conecta às pessoas. A nossa fé, ela é colocada em prática no exercício do ministério uns aos outros. Jesus, ele não foi ali, pregou, ensinou e deu como encerrada a sua tarefa. Mas tanto na sinagoga como após o momento na sinagoga, ele vai de encontro à necessidade, à miséria que as pessoas se encontravam. Primeiramente, como a gente viu na semana passada, alguém que vivia em um estado de miséria espiritual. Agora, ele se encontra com a sogra de Pedro, que estava em um estado de miséria, de enfermidade. Estava se encontrando ali num estado de miséria física. Pela manhã ele liberta, logo após ele cura. E o que nós vemos é que Jesus nunca esteve cansado demais para trazer cura e transformação na vida de pessoas. E é interessante que, se na sinagoga ele realiza um milagre público, onde muitas pessoas puderam ver, nesse momento, na casa de Simão Pedro, ele realiza um milagre privado, dentro de uma residência. Jesus não condicionava a sua ação, o seu ministério, a sua atuação ao público que estava presente. Embora hoje em dia essa seja a preocupação de muitas pessoas, que limitam o seu ministério, o seu serviço ao reino de Deus, a partir do público, a partir da projeção que isso pode lhe dar. Jesus não tinha essa preocupação. Jesus não estava preocupado em fazer um show da fé, operar milagres para muitas pessoas, para fazer famoso o impacto
positivo e maravilhoso que os seus milagres redundam na vida das pessoas, isso é óbvio. Jesus não estava se promovendo em cima dos seus milagres, mas agindo com compaixão e misericórdia na vida daqueles que se encontravam com ele. Jesus não se impressionava com multidões, a despeito que hoje em dia muitos tenham essa preocupação. E após ir à sinagoga, ali na casa de Pedro, onde a sogra de Pedro se encontrava doente, Jesus atende à necessidade daquela mulher. Era comum que em casos em que o marido, já na terceira idade, falecia, a esposa ou um dos cônjuges falecia, o outro cônjuge que ainda estava vivo, era comum que eles morassem na casa dos seus filhos, mesmo que já casados. Essa provavelmente era a realidade de Pedro. A sua sogra estava morando com ele, possivelmente ela já era uma viúva, uma mulher que dependia ali da sua filha e do seu genro. E é interessante a gente observar também que Pedro tinha uma sogra, só tem sogra quem é casado. O que coloca aqui uma contradição sobre a obrigatoriedade do celibato para líderes cristãos, como a tradição romana sugere aos seus sacerdotes. É interessante também a gente observar aqui um traço da cultura do antigo Mediterrâneo, onde as pessoas exerciam um cuidado com a família, com os seus pais em sua velhice, sem abandonar ali a sua família, mas trazia o seu pai ou a sua mãe, especialmente as mulheres quando se encontravam viúvas, para morar com eles, numa época em que não existia nenhum tipo de previdência social, pública ou privada, para assistir a pessoa na sua velhice, sobretudo quando o cônjuge, que geralmente era o provedor da casa, o marido, vinha a falecer. E o texto, como nós falamos, sugere uma febre muito forte. E mesmo que não fosse, nós não podemos nos esquecer que naquela época não existiam antitérmicos, como nós temos nos dias de hoje. Existia, óbvio, a sabedoria do seu tempo, formas de se tratar doenças, mas não existiam medicamentos que hoje são simples, acessíveis à maioria das pessoas, que são eficazes contra uma febre. Logo, uma febre, sobretudo uma febre muito forte, poderia significar algo impossível, uma doença muito grave. Então Pedro e sua família se encontravam ali com uma causa que para aquele tempo talvez fosse impossível de se tratar. Mas diante de um problema muito grave, de uma doença grave, Pedro e sua família sabiam a quem recorrer. E nesse momento nós vemos uma característica importante que aponta para quem Cristo é, o Rei que cura. E nesse momento eu gostaria de falar com vocês a respeito da cura especificamente. Pedro recorre a Jesus, que age e cura aquela mulher. E a cura, ela vem de forma instantânea, sem nenhum tipo de trabalho, de campanha, de ritual, de sacrifício por parte da família ou da pessoa doente, apenas a partir do poder da palavra do rei. Estamos aqui diante do rei que tem toda a autoridade, que apenas ao som da sua voz, até mesmo uma enfermidade obedece e cessa. As nossas causas impossíveis, todas as nossas causas impossíveis, não são impossíveis para Jesus. Não há nada que o Rei dos Reis, que é também o sumo sacerdote, não saiba a respeito de nós e também não possa resolver. Diante de uma causa impossível, ou até mesmo de algo muito difícil, a quem nós temos recorrido primeiramente? Quando nós nos deparamos com esse texto, nós precisamos nos perguntar, diante dos desafios da vida,
diante das causas impossíveis que nós nos deparamos, diante dos obstáculos difíceis de transpor, a quem nós estamos recorrendo primeiramente? Enquanto a Bíblia nos ensina que nós devemos apresentar todas as nossas petições ao Senhor. Embora a Bíblia nos ensine isso, às vezes nós recorremos aos mais diversos recursos antes de apresentar as nossas demandas, os nossos problemas, as nossas angústias ao nosso Rei. Às vezes, o nosso relacionamento com Deus, diante dos problemas difíceis, é recorrer a Deus quando nós esgotamos totalmente outras possibilidades. Ao invés de apresentar diante do Senhor os nossos problemas, os nossos desafios, nós tentamos de tudo. Aí, quando nos falta a solução, a gente apresenta diante do Senhor. Aí talvez você se pergunte, mas se é algo que eu imagino que esteja no meu controle, para que eu recorrer ao Senhor? A Bíblia diz que nós devemos apresentar tudo a Deus, todas as coisas a Deus. Diante de um problema, em tese fácil de resolver, apresente ao Senhor. Se você pode apresentar diante ao Rei dos Reis, o sumo sacerdote, aquele que pode te dar toda a sabedoria, demonstra a sua dependência a Ele. É Ele que vai te capacitar, te instruir diante de qualquer tipo de problema. Busca o Senhor primeiro. Não deixe que o Senhor seja o seu último recurso. Ele quer ser o início e o fim de todas as áreas da sua vida. Caminhe com Deus no sofrimento. Caminhe com o Senhor na alegria. Antes de celebrar as vitórias também com os outros, agradeça a Deus. Tenha a companhia do Senhor em todas as questões, em todos os problemas, em todas as situações que você viver. Porque nós estamos diante de um rei que tem autoridade sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos apresenta um rei que fala e a enfermidade cessa. Um rei que fala e o vento para, o mar se acalma. E até mesmo demônios obedecem. Esses milagres apontam para a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Não há nada nesse mundo que Cristo não tenha autoridade sobre ela. O que nós podemos ver até aqui é que a cura que Jesus apresenta, ela é sempre completa. Ele pregou o Evangelho quando ele chama Pedro, quando ele chama Tiago. E o que ele fala? Arrependam-se e creiam no Evangelho, antes de chamar aqueles discípulos. Depois que ele chama aqueles homens, na sinagoga, ele ensina a palavra de Deus, e depois liberta aquele homem possesso, e agora ele cura uma mulher muito enferma. Esse era o ministério de Jesus. Libertar os cativos do pecado, quando ele diz, arrependam-se e creiam no Evangelho. Desfazer as obras do diabo, quando ele liberta aquele homem oprimido por Satanás. E também exerce extrema compaixão com aqueles que sofrem, como era o caso da sogra de Pedro. O que vemos é uma sequência de 3 curas. A cura de homens, de pescadores que eram doentes pelo pecado. A cura de um homem que era doente espiritualmente. E a cura de uma mulher que estava com uma forte febre, de cama. E é interessante a gente observar que nesses processos de cura há uma ação imediata.
Nós vemos uma ação imediata na vida daqueles discípulos que ouviram a mensagem arrependa-se e creia no Evangelho, que é a mesma ação que nós vemos na vida daquela mulher. É a ação do serviço. Talvez a sua primeira impressão ao ler o texto da cura dessa mulher é que Jesus estava interessado em saciar a sua fome, porque o que nós vemos é que ele chega depois de estar na sinagoga pela manhã, cura aquela mulher, e logo após aquela mulher ser curada, o que ela faz? Ela serve Jesus e os demais que estavam em sua companhia. Talvez a gente seja tentado a limitar o papel daquela mulher ali a simplesmente providenciar comida àquelas pessoas. Mas não é simplesmente sobre servir comida, mas sobre o resultado natural na vida de quem é curado por Jesus, o serviço. Esse é o propósito da cura. O serviço é uma marca natural que evidencia a ação sobrenatural de Cristo na vida de um pecador. E a cura dessa mulher, a cura física, a cura dessa enfermidade, também me faz lembrar de um outro episódio, de uma outra mulher que também recebe uma cura, uma ação sobrenatural de Deus, embora ela não tivesse fisicamente doente. Por isso eu te convido a acompanhar, o texto vai ser projetado, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 11 a 15. A palavra de Deus diz assim: tendo, pois, navegado de Trode, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte, Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a Bereia, do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez um pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Eu gostaria de fazer um paralelo entre a cura da sogra de Pedro, narrada no Evangelho de Marcos, e a conversão de Lídia, como nós lemos em Atos 16. Observe que o texto diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela pudesse acolher a verdade do Evangelho. Talvez você aqui presente nunca tenha experimentado da parte do Senhor uma cura sobrenatural de uma enfermidade que talvez você tenha no passado, tivesse no passado. Mas você se um dia você se rendeu a Cristo, saiba que você já experimentou o maior de todos os milagres. Aquela febre que a sogra de Pedro enfrentou, talvez fosse algo impossível para o seu tempo. Mas possivelmente hoje seria algo tratável. Embora fosse muito forte, com a medicina que nós dispomos nos dias de hoje, talvez nós não necessitaríamos de um milagre como o único recurso para a cura dessa doença. Da mesma forma que hoje existem doenças que não possuem cura, talvez no futuro essa mesma doença, com os avanços da medicina, venha a ter cura. Mas a doença do pecado, não há avanço científico, sociológico ou filosófico que possa resolver. A conversão de pecadores é sempre a partir de uma intervenção divina no coração do homem, para que ele possa crer no Evangelho, assim como nós vimos na conversão de Lídia. Certa vez ouvi alguém dizer que o acolhimento da verdade está ligado à condição do coração.
E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que o estado natural do nosso coração é de total bloqueio para o Evangelho. Mas esse Rei poderoso promove uma cura, como que uma cirurgia no nosso coração, que abre o coração de pedra, incrédulo, e transforma para um coração de carne, regenerado e transformado pelo poder do Evangelho. E acontece que corações transformados levam pessoas, inevitavelmente, a servir. Porque corações onde Cristo habita, não cabe mais apenas o eu. Foi o que ocorreu tanto com Lídia, quanto com a sogra de Pedro. Vemos cada vez mais, nos dias de hoje, apelos ao amor próprio como se fosse isso a coisa mais importante da vida. Como se o amor próprio fosse a coisa mais importante para o desenvolvimento do ser humano. Enquanto, na verdade, priorizar o eu é o sintoma de um coração doente. E a consequência direta de um coração doente, fechado para o Evangelho, onde o eu soberano reina, é chegar ao fim da vida e perceber que só restou o que ela sempre valorizou, ela mesma. Mas a maravilhosa mensagem do Evangelho transforma nosso coração de uma forma que agora, esse coração transformado, não cabe mais apenas o eu. E esse coração, ele é transformado de uma forma que ele não se torna tão pequeno que também não caiba somente a nossa família. Esse coração transformado por Jesus, ele é transformado de uma forma onde a família que nós recebemos da parte de Deus cabe ali. É uma família tão grande que tem gente de toda tribo, língua, raça e nação. E para esse coração também é dada uma nova missão, um novo projeto de vida, que não cabe somente mais os nossos planos pessoais. Nós passamos a fazer parte de uma nova missão, onde o campo de atuação é o mundo todo. Por isso, o que nós vemos, logo depois, a cura daquela mulher, o serviço daquela mulher àquelas pessoas que estavam ali, ao cair do sol, nós vemos um outro evento. E eu te convido a voltar para o texto, no versículo 32, quando a palavra de Deus diz assim: à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes, de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Vemos aqui nesse trecho a multidão. Jesus promove a cura daquela mulher e agora ele está diante de uma multidão. Marcos, para tentar dimensionar a grande quantidade de pessoas ali, ele usa uma hipérbole, ele diz que estava toda a cidade, sugerindo um número enorme de pessoas à porta da casa de Pedro em busca de cura e de libertação. Vemos aqui nesse trecho Jesus ele manifestando o seu poder de muitas formas. Primeiramente, de forma privada na casa de Pedro, mas agora Marcos nos narra uma multidão de pessoas que se achega até ali no momento do pôr do sol, que indica o término do sábado, o fim do dia que deveria ser observado por aquelas pessoas que estavam num contexto judaico. Aquelas pessoas já estavam liberadas pela lei para se deslocar em busca de cura, em busca de libertação. Então, o que Jesus faz? Mais uma vez, ele exerce o seu poder. Jesus, então, cura os enfermos, liberta os oprimidos. Marcos nos mostra nessa narrativa
como Jesus vai construindo camada por camadas de evidências, a fim de mostrar que a autoridade dele se estende a todos os domínios da vida. Só que tem um fator que chama a atenção. Jesus manda aquelas pessoas que estavam endemoniadas se calarem. Eles não poderiam divulgar o que estava acontecendo. O que nós vemos aqui, que esse rei que cura diante da multidão, ele quer ser conhecido além de um efeito de comunicação generalizada. Porque se a preocupação de Jesus fosse apenas que as pessoas soubessem quem ele era, o que ele podia fazer o mais rápido possível, bastava ele convocar um exército de pessoas endemoniadas, que elas poderiam se encarregar dessa publicidade. Só que o que Jesus ele demonstra aqui nessa atitude é que conhecer a ele é muito mais do que ter acesso a uma informação. Porque existe uma diferença entre aquilo que Jesus quer mostrar em seu tempo, na ocasião certa, com a audiência desejada, e aquilo que é simplesmente resultado do que os seus milagres produzem. Não se trata apenas de espalhar a palavra a todo custo, mas Cristo quer se mostrar quando Ele quer, como Ele quer, àqueles que Ele quer. E cabe a nós fidelidade à palavra e à missão. Fazer a obra de Cristo à maneira de Cristo. Conhecer a Jesus é ir além dos impactos fantásticos das coisas que Ele faz. Embora nos dias de hoje o que a gente veja são pessoas falando mais dos impactos fantásticos daquilo que Jesus faz e pode fazer, do que um conhecimento pleno de quem Ele é. Conhecer a Jesus é muito mais do que saber informações sobre Ele. Conhecer a Jesus é muito mais do que obter informações a respeito também do que nós devemos fazer, embora isso seja importante. Mas regras a respeito do que devemos e não devemos fazer não é a plenitude do Evangelho. Porque se fosse assim, nós seríamos os nossos próprios salvadores e não precisaríamos de um Salvador. Nesse sentido, o que nós vemos aqui é que pessoas possuídas por demônios funcionam como um exemplo que é possível ter informações sobre Jesus, informações sobre o que Jesus pode fazer, sem que isso transforme as suas vidas. E levando em consideração esse raciocínio, o que nós vemos é que Jesus manda se calar quem, sabendo coisas sobre ele, não foi transformado verdadeiramente por ele. O que nós vemos aqui é um rei que não se importa somente com a mensagem, mas também com os seus mensageiros. Por isso nós vemos, no progresso da revelação da palavra de Deus, o surgimento da igreja, nós vemos as cartas pastorais, nós vemos orientações a respeito daqueles que são encarregados pelo ensino formal da palavra de Deus, ao povo de Deus, à igreja de Cristo. Porque nós estamos diante de um rei que ele não está interessado simplesmente em se tornar alguém famoso, mas é um rei que cura pessoas. E a sua cura está além das enfermidades desse mundo. É um rei que promove uma cura para a pior de todas as doenças. Até para o sujeito mais são desse mundo. Se não se encontrar com esse rei que cura, ela vai permanecer doente. Nós estamos diante do rei que oferece o seguinte convite: vinde a mim. O que Jesus está dizendo com isso?
Jesus está dizendo, vinde a mim, porque Ele tem autoridade sobre tudo. Contudo, Ele se humilhou por você. Mesmo tendo autoridade sobre todas as coisas, Ele diz, vinde a mim, porque Ele é o Rei que nós procuramos. Jesus é o Rei que morreu na cruz por nós, quando nós não tínhamos convicções corretas. É um Rei que morreu na cruz por nós, quando nós ainda não tínhamos um comportamento correto. Jesus trouxe a nós boas novas e não simplesmente bons conselhos. Jesus, ele diz, vinde a mim, porque Ele é o verdadeiro amor, Ele é a verdadeira vida. Ele é o Rei que diz, vinde a mim, porque eu tenho cura para você. É o Rei poderoso para curar, talvez, uma enfermidade que porventura você esteja enfrentando. Mas é o Rei que cura a enfermidade do pecado, que é comum a todos nós seres humanos. Enfermidade essa que tem como consequência uma separação total do nosso Criador. Uma enfermidade que nos leva, que tem como consequência, muito mais do que a morte física, que todos nós de alguma forma tememos. É uma enfermidade que nos leva à morte eterna. E essa cura, não existe avanço nenhum que a sociedade pode promover que vai resolver esse problema. A única pessoa capaz de promover essa cura é o Rei dos Reis, Jesus Cristo, que é o Rei, o único habilitado, o único capaz de curar essa enfermidade. Por isso Ele convida a todos nós, vinde a mim. Se alimentem de mim. Não é simplesmente, saibam a respeito de mim. Conheçam os impactos maravilhosos que os milagres que eu posso realizar promovem. Não é o Rei que está simplesmente, tenham informações a meu respeito que eu vou te ensinar a ser uma pessoa melhor, uma versão melhor de você. Não. Ele é o nosso Salvador. Ele é muito mais alguém que nos traz bons conselhos. É aquele que é capaz de nos dar uma nova vida. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus bondoso. Porque o Senhor enviou Jesus Cristo naquela cruz para morrer por nós. Mas antes de morrer e ressuscitar, Ele veio a esse mundo, sendo o nosso representante. Ele veio para ser aquele que, mesmo tentado, não cometeu pecado algum. É aquele que está ao nosso lado nas nossas tentações. E é aquele que venceu por nós. Se porventura há pessoas doentes aqui, nós clamamos ao Senhor. Que o Senhor possa curar pessoas aqui hoje. Curar pessoas de enfermidades físicas, mas principalmente que o Senhor venha curar pessoas que ainda se encontram enfermas pelo domínio do pecado. Que o Senhor venha promover salvação nessa noite. Que o Senhor também venha nos lembrar, nós, que já recebemos essa cura, que passamos e experimentamos o maior milagre de todos, como nós vimos aqui, o milagre operado na vida daquela mulher, Lídia. O Senhor venha nos lembrar que o Senhor continua nos convidando, vinde a mim, que venhamos recorrer ao Senhor antes de tudo, que o Senhor não seja o nosso último recurso, mas que o Senhor seja amigo presente em todos os momentos. Que o Senhor seja o nosso sumo sacerdote, a quem nós recorremos a todos os momentos, nas dores, nas alegrias, nas dificuldades e nas vitórias. Que jamais venhamos nos esquecer disso. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de